Recentemente chegou aos serviços de streaming Hulu a série Love, Victor, que se passa no mesmo universo do filme e do livro Com Amor Simon. E a série foi muito bem recebida pelos fãs que já estão ansiosos aguardando uma nova temporada. No Twitter, aquelas páginas de fãs que fazem uma votação, que fazem o ranking de melhor série, que o pessoal mesmo escolhe os seguidores, foi feita uma votação sobre visibilidade LGBT, série com maior visibilidade LGBT. E a série Love, Victor ficou em segundo colocado. O que gerou uma discussão porque ela ficou acima da série que tem feito muito sucesso recentemente, Pose. E nos comentários muita gente acabou dizendo que as pessoas não entendiam sobre representatividade para ter colocado uma série clichê, como foi chamada, acima de uma série que representa como Pose. Aí eu comecei a pensar comigo, o que é essa representatividade que as pessoas estão falando? Vamos voltar um pouco no tempo, não precisa ir muito longe. 10 anos, quando eu tinha o quê? 15 anos? Bom, naquela época eu estava descobrindo a minha sexualidade. A representação que a gente tinha nas telas era na série Glee, que tinha estreado em 2009 e já estava fazendo um grande sucesso entre a galera mais jovem. Então era uma série bem famosa na época, apesar de não passar no canal aberto e só quem tivesse acesso à internet ou TV fechada assistisse. E na TV aberta, a nossa representatividade que tínhamos na época era um espaço de comédia que os autores de novela ou programas como o Zorra Total davam espaço para esse tipo de humor. Eram as lésbicas caminhoneiras, são aquelas lésbicas mais masculinas que a gente via nas novelas e no humor, e a gay espalhafatosa com inúmeros trejeitos, como você pode ver hoje na reprise de Fina Estampa. A maioria dos personagens gays e lésbicas que a gente tinha na televisão era dessa forma, eram para ser o alívio cômico da série. Então você tinha uma representação bem pobre do que de fato é a comunidade LGBT e fazia um desserviço bem grande para quem estava se descobrindo ali, né? Como eu, que na época tinha 15 anos, estava tentando entender o que estava acontecendo, eu não tinha ideia de como seria a reação dos meus pais ou das outras pessoas, até porque o exemplo que a gente tinha na TV era completamente ridicularizado. Então, muitos pais tinham esse medo de que se o filho fosse gay, ele seria exatamente como o Crow e outros personagens daquela forma que aparecia na TV. E isso me preocupava muito, porque eu tinha muito medo de a reação dos meus pais não serem tão positiva, sabe? Então eu acabei me retraindo e eu fiquei retraído e reprimido por 8 anos, porque eu tinha medo que eles moldassem a minha imagem conforme aqueles gays que eles viam nas novelas, que eram completamente idiotas, num ponto que chegava a ser desconfortável de assistir, sabe? Love, Victor faz isso muito bem. Ela coloca um adolescente que está na sua casa, por exemplo, você, adolescente de 15 anos, com dúvidas sobre a sua sexualidade, com inúmeros medos, e ele te apresenta o Victor. Essa série te apresenta o Victor como um espelho. Você consegue se enxergar naquele rapaz, naquele menino. Eu com 25 anos assisti a série esses dias e eu me vi quando tinha 14 anos naquele menino. Então eu sentia essa curiosidade dele, esse medo que ele tinha e essa dúvida que ele ficou até o último episódio, sabe, com aquela nuvem de dúvidas na cabeça dele. Por incrível que pareça, a maioria dos adolescentes tem essa dúvida, sabe? Não são adolescentes como Elite, Euforia e Skins nos mostram. São adolescentes mais adolescentes, aquela coisa de estar descobrindo o que é a adolescência, o seu próprio corpo, a sua vida adolescente, os primeiros amores, os primeiros desilusões amorosas, os primeiros medos. Então um adolescente, sendo um adolescente, se vendo no Victor, que é adolescente e é escrito muito bem, eu diria, é muito gratificante, porque você se sente acolhido por um personagem que você não conhece, mas você reconhece, de certa forma, em si mesmo. Já Pose muda um pouco de conversa. Pose é uma série que é mais adulta, passa nos anos 80 e 90, quando o preconceito era maior, as pessoas temiam mais a comunidade LGBT. Você tinha muitos jovens sendo expulsos de casa por causa da sua sexualidade ou da sua
identidade de gênero, e a gente tinha essa epidemia da AIDS surgindo. Então você juntava o preconceito, mais o famoso câncer gay, que era chamado na época, e você coloca tudo nessa série e você escreve de uma maneira magnífica, porque Pose é muito bem escrita. Eles colocam num contexto muito bom, que você não se perde, você fica... presta atenção do primeiro ao último episódio, sem se cansar e sem se perder. Eles escrevem muito bem essa história, que de fato aconteceu com muitos jovens dos anos 80, que hoje, adultos, com família, conseguem se identificar e falar, caramba, realmente eu passei por isso. Eu tive esse problema, eu fui expulso da minha casa, sabe? Só que aquele jovem de 20 anos também reconhece, porque por mais que eu, por exemplo, nunca fui expulso de casa e eu conheço muita gente que não foi, tem muita gente que não tem essa realidade e que é expulso de casa e que tem que lutar para sobreviver. E Pose mostra isso, mostra as casas LGBT acolhendo essa galera que é expulsa de casa com as mães, sabe, participando dos bailes Vogue, que na época era uma tendência, hoje é mostrado no reality show Legendary do HBO Max. Então, inclusive, é um reality show incrível, assistam, porque ele é muito bom e ele traz essa cultura do baile Vogue novamente para o século XXI, 2020, que não tem muita gente que conhece. Eu, por exemplo, conheci com Pose e me aprofundei assistindo o Legendary e é incrível. O Legendary é muito bom mesmo, assista. Inclusive, eu quero fazer um vídeo sobre isso. Mas voltando para Pose. Pose trata esse assunto muito bem. Eles conseguem ter a delicadeza de não deixar o assunto ridículo, sabe? E isso é muito incrível, porque você sente uma conexão com os personagens que você sente a dor deles, você sente o medo deles, você sente aquele receio, você torce para cada um deles. Então quando você tem isso na tela, é porque ela é muito bem feita, que o personagem é muito bem construído. Você tem duas séries completamente diferentes, Pose e Love, Victor. Incrivelmente bem feitas, que representam tipos diferentes de pessoas LGBT. Até porque a comunidade LGBT é muito vasta, ela é muito grande. Então você tem uma série para o adolescente que está se descobrindo e você tem uma série para o jovem adulto, sabe? Com temas diferentes. Eu, por exemplo, com 14 anos, eu não pararia para assistir Pose, mas eu com certeza pararia para assistir Love, Victor, que é uma série que você poderia muito bem assistir à tarde na TV aberta, por exemplo, sabe? Não dizendo que Pose não poderia, mas no Brasil a gente sabe que Pose na TV aberta passaria depois das 10 e Love, Victor provavelmente depois do mais 6 da tarde, com uma classificação indicativa 10 anos, porque o Brasil é assim. São duas séries completamente incomparáveis uma à outra, porque por mais que as duas sejam para o público LGBT, elas são diferentes entre elas. Elas têm a única coisa em comum, o público LGBT. São séries LGBTs. Mas não tem mais nada que você consiga colocar. Isso tem em Pose, isso tem em Love, Victor. Olha, isso aqui é a mesma coisa. Não tem. É difícil você fazer essa comparação, sabe? E você colocar duas séries diferentes, agora, nessa época, você consegue atrair mais público. Atrair mais gente, porque é mais fácil de pessoas se identificarem. Você traz mais público para esse produto LGBT e você consegue expandir, sabe? E eu vou expandir um pouco mais para 2017, quando o Disney Channel lançou a primeira série com um personagem gay assumido entre os personagens principais, Andy Mack. A série Andy Mack, ela trata da descoberta da sexualidade numa série infanto-juvenil de um canal infantil. E ela mostra isso muito bem. Inclusive a série foi muito bem premiada lá fora por tratar sobre esse tema, né, em uma série infanto-juvenil. Então é uma série que voltada para o público mais infantil e tem um personagem gay assumindo, descobrindo a sua sexualidade na pré-adolescência, diferente de Love, Victor, que é com 16 anos. O Cyrus descobre um pouco mais jovem e mostra isso na série, sabe? Os amigos dele, a família, ele. É muito bacana você ter isso para um público mais infantil, que muitas vezes não é abordado nas séries. Então, como foi? Contou pra ele? Não, não era o momento certo. Tudo bem. Vai acontecer. Saberá quando for o momento certo. Cyrus, ajuda. Eu não tô reconhecendo nada aqui.
Ok, bem, aquele, é claro, é o Kugel da tia Ruth. Aqui é o clássico Bagel e Lox. Isso é um bolinho de peixe, pula esse. E eu sou gay. É? Ok, legal. Ok. Legal. Andy Mack, Love, Simon, Pose são séries diferentes para públicos diferentes, mas que expandem muito o nosso leque LGBT e chegam a mais pessoas. Inclusive, a série Andy Mack foi responsável por aumentar um pouco a audiência do Disney Channel lá fora, que estava bem fraquinha, e a série acabou atraindo mais gente. Então, atrai mais público. E você consegue atingir mais gente quando esse público se identifica assistindo aquilo. E isso é muito importante para uma série mais jovem, mais adolescente. Sabe, às vezes você quer assistir pra se divertir, mas quando você assiste pra se divertir, você olha aquele personagem, você tem um carinho por aquele personagem, por se identificar com ele, você assiste com muito mais amor e mais compreensão aquela série. Nós demoramos muito tempo para ter esse espaço nas telas. A gente tem hoje em dia Andy Mack no canal Infanto Juvenil. Hoje em dia não, porque a série já foi cancelada, tem 3 temporadas, terminou agora em abril. Mas você tem espaço, sabe? Você vê mais personagens LGBT surgindo no universo do cinema, dos heróis, no universo do terror, em qualquer série que você assista, e são tratados de forma decente, não é aquele personagem caricato que a gente acostumou a assistir quando era criança. Então isso é muito importante. Todo dia a gente luta para ter mais espaço e respeito. E a gente tendo essas séries é a forma de que a gente está conseguindo e a gente está lutando certo. Quando você imaginaria que o Disney Channel exibiria uma série com um personagem gay assumido, geralmente que é voltada para o público infantil? Bem difícil, né? Bem difícil, até porque recentemente o criador do High School Musical deu uma entrevista dizendo que o Ryan é gay, mas na época do filme do High School Musical ele teve que mudar completamente o personagem para não deixar tão na cara assim, para que a Disney conseguisse aceitar fazer o filme. Então e isso não é tão velho, né, gente? É pouco tempo, não faz 20 anos. Então a gente tá lutando constantemente para ter esse espaço e esse respeito, e que a gente quer chegar a mais gente, para representar mais gente. Isso é ser representativo, é você conseguir chegar a mais lugares e colocar mais personagens que as pessoas consigam se identificar. Porque eu posso me identificar com o Simon ou com o Victor, mas tem pessoas que não se identificam nem com um nem com o outro. Andy Mack terminou com 3 temporadas, foi cancelada recentemente, mas é incrível a série. Eu recomendo muito que vocês assistam, apesar de ela ser voltada para o público infantil, ela é muito boa de assistir mesmo, até porque trata o tema, até para você ver como é que é abordado o tema quando numa série infanto-juvenil. Love, Victor tem 1 temporada, não chegou ao Brasil ainda, eu espero que chegue em breve, e a nova temporada também. E Pose tem 2 temporadas aí, a primeira no Netflix, a segunda não estreou no Netflix, mas tem no FX, a série estreia no FX lá fora. Depois desse meu imenso monólogo, que deixou esse vídeo enorme para um primeiro vídeo do canal, se inscreve, compartilha, comenta. Vou pedir, suplicando, de joelhos não, porque, né? Mas enfim, vou pedir, vou suplicar para vocês se inscreverem, curtirem, compartilharem, mandarem para todo mundo. Me sigam nas redes sociais, tá? É muito importante que vocês façam essa parte, essa troca de se inscrever e curtir o vídeo, porque me ajuda bastante, porque é um canal bebê que tá surgindo aí, então é difícil ter público. Então vamos deixar embaixo também nos comentários temas para os próximos vídeos, o que você quer ver. Eu adoro discussão. Discutir sempre agrega. Eu acho que quando a discussão é saudável, sempre agrega. Então, comenta aqui. O intuito do Bom de Papo é ter essa troca. Vocês comentam, eu respondo, a gente tem essa troca, discute bacana, fica uma coisa bem divertida, que todo mundo participa e sem baixar o nível, né? Vamos apreciar o que deve ser apreciado, criticar o que deve ser criticado, nunca baixar o nível, só quando realmente necessário. E não esquece, gente, vamos apreciar o que a gente tem de séries, filmes, produtos LGBT, vamos enaltecer a comunidade LGBT como ela deve ser enaltecida, pra gente não deixar espaço pro preconceito e pra homofobia, que só fica ali do lado, rondando, esperando um deslize pra dar o seu show de ignorância, tá bom? Um beijo bem grande
Até o próximo vídeo. E não esquece, me segue nas redes sociais, comenta e curte. Eu vou pedir de novo sim. Tchau!